Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 7ª oficina de algoritmos. Eu sou o professor Diego e hoje eu vou apresentar para vocês assuntos relacionados a estruturas condicionais. A gente deu uma remodelada aqui no nosso projeto, nessas nossas oficinas. A partir de agora a gente foi orientado aí a focar mais no conteúdo, nos exercícios, dos materiais de vocês, né? Então agora a gente vai mudar um pouco a dinâmica. Lembra que eu sempre gosto de falar para vocês como que para vocês criarem aí a expectativa certa dessa aula, o que vocês podem esperar desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. Vou tentar manter como que a gente estava, um bate-papo mais descontraído, tá? Mas mesmo assim vou introduzir, vou exemplificar aí alguns exercícios para ajudar vocês aí a entender, absorver esses conteúdos e se dar bem aí na prova, né? Por que não? Bom, o primeiro assunto que a gente vai começar a falar, então, são estruturas condicionais. Sem elas, pessoal, a gente não consegue resolver muitos problemas do nosso dia a dia com os computadores, né? Então, quando a gente precisa tomar uma decisão e, baseado nessa decisão, fazer uma coisa ou fazer outra, é isso que eu preciso fazer com o meu computador. Falar para ele, ó, computador, baseado no valor de uma variável, se ela for maior ou menor que um certo limite que eu te impor aí, você vai fazer tal procedimento. Procedimento A, X, Y, qualquer um. Caso contrário, você vai lá fazer um outro procedimento. Então, isso a gente chama de desvio de fluxo. Isso a gente faz no dia a dia, quase que de forma imperceptível. O nosso cérebro, a gente já trata várias condições, né? Quando a gente, por exemplo, vai sair de casa, é um dia muito ensolarado, você fala, putz, está muito sol, o sol está forte, então vou passar um protetor solar. E se não tiver muito forte, de repente tiver um pouco nublado, tiver um tempo mais ameno, tinha acabado de chover, já não vou passar protetor solar. E se tiver chovendo, vou levar o guarda-chuva. E se não tiver chovendo, não vou levar o guarda-chuva. Mas e se tiver nublado, com mais tendência aí para chuva, será que eu levo, será que eu não levo? A gente toma várias decisões no nosso dia a dia, baseado em condições, e a gente vai conseguir fazer isso também no computador. É muito importante conseguir fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que essa disciplina aqui de algoritmo não é só importante para desenvolvimento, para programação, ela é sim também muito utilizada para melhorar a lógica dos profissionais, sejam eles de qual área que for, tá? Então, qualquer área, das áreas da engenharia, das exatas, das humanas, todas as áreas costumam ter esse tipo de conteúdo para treinar a lógica da matemática, treinar a lógica da computação, no nosso caso, tá? Então, é muito interessante esses conteúdos. Bom, de estruturas condicionais, pessoal, a gente categoriza isso em 4 grandes grupos. A gente tem aí as estruturas condicionais simples, as estruturas condicionais compostas, as estruturas condicionais aninhadas e as múltiplas. Só vocês me desculpem aí que hoje eu estou um pouquinho mal, tá? Mas eu não podia perder esse nosso encontro aqui. Bom, vou dividir, como são 4 categorias, simples, composta, aninhada e múltipla, eu vou dividir isso aí em 2 oficinas. Nessa nossa oficina 7, vamos ver aí a estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta. E no nosso próximo encontro eu apresento para vocês, exemplifico, demonstro aí alguns códigos com a estrutura condicional alinhada e a múltipla. Tá ok? Então, de fato, alinhadas as expectativas, já sabem o que podem esperar desse nosso encontro, então aperta o cinto aí e vamos lá. Bom, definição de estrutura condicional, né? Uma estrutura condicional são instruções que a gente passa aí para o computador, visando o quê? Avaliar uma condição, baseado geralmente numa variável, e desviar o fluxo do código, dependendo dessa avaliação. Então, meu código geralmente ele vem sendo executado de forma linear, ele vem sendo executado de cima para baixo, da esquerda para a direita, linha a linha, ele vem sendo executado. Mas, né, como vocês já viram isso em fluxograma,
eu posso tomar uma decisão e eu posso fazer um desvio aí de fluxo, né? Então, para isso que a gente usa as estruturas condicionais. Bom, são muito importantes, vou apresentar para vocês aí então hoje nessa nossa oficina simples e a composta. E vamos começar aqui junto então já pela estrutura condicional simples. Bom, ela vai especificar um bloco de instrução para ser executado caso essa sua condição seja verdadeira, né? Então assim, ó, primeira coisa, vou avaliar uma condição. Toda condição que eu for avaliar só pode retornar dois valores ou verdadeiro ou falso, nunca ambíguo. Então, fiz uma pergunta. Essa pergunta ou ela retorna verdadeiro ou ela retorna falso. Não tem como ela retornar verdadeiro e falso no mesmo tempo. E não tem como e não pode. Se fizesse isso, ia acabar com a nossa programação. E assim como não tem como não retornar nada. Ela tem que retornar algum valor, seja verdadeiro ou seja falso. Então, faço geralmente uma pergunta, vou retornar verdadeiro ou vou retornar falso. Para as estruturas condicionais simples, a diferença é que ela só vai executar as tarefas, as rotinas, a sequência ali, esse bloco de instrução, apenas quando a sua pergunta retornar uma verdade. Então, tomem cuidado quando for formalizar, quando forem construir essas perguntas, porque dependendo como você constrói a sua pergunta, ela pode retornar verdadeiro ou ela pode retornar falso. Então, eu posso perguntar se a temperatura atual, por exemplo, 23 graus, é maior que uma pré-determinada, 25 graus. Isso é uma mentira. Mas eu posso inverter a pergunta, perguntar se essa de 23 graus ela é menor que 25 graus. Aí isso é uma verdade. Depende para que eu quero fazer essa pergunta. Se é para ligar um ar, se é para desligar um ar condicionado. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa pergunta que eu faço para saber se ela vai retornar verdadeiro ou falso. E na estrutura condicional simples, ela sempre atende a resposta verdadeira. Então, depende como eu formalizo, como que eu construo essa nossa pergunta, né? Vamos ver a sintaxe aí junto, ó, no slide de vocês. Como que ficaria aí? Dá uma analisada aí, ó. Bom, a sintaxe começa aí com C. Então, preciso começar essa pergunta com a palavrinha C. Coloco uma condição que vocês vão formalizar ela aí. Se for verdade, se retornar verdadeiro, aí percebam ali que está escrito então. Tudo que tiver escrito abaixo do então até o fim em C é onde vai ser atendido aquela pergunta que você fez. Então, se a temperatura agora, atual, vamos supor que fosse 27 graus, aí eu faço a pergunta, temperatura atual é maior do que 25 graus? Por exemplo, 25 graus é uma temperatura ameno aí, né? Dá para tolerar. Então, se for maior que 25 graus, eu não preciso ligar o ar-condicionado. Mas se for maior que 25 graus, eu preciso ligar o ar-condicionado. Mas e se for menor? Eu não preciso. Então, no caso, para formalizar aí, por exemplo, eu poderia colocar se temperatura atual maior que 25 graus, então ligue o ar-condicionado. Poderia ser feita essa pergunta. Agora, poderia mudar também. Se temperatura atual menor do que 25 graus, desliga o ar-condicionado. Então, veja, tem dois jeitos de você perguntar. Os dois podem retornar verdadeiro. Então, depende do que você perguntar dentro do se, você vai fazer um tratamento dentro do então. Então, tem que amarrar isso aí. Ah, professor, mas e se eu quisesse aí criar estruturas aí que atendesse hora verdadeiro e hora falso? Calma lá, vamos por partes. Ninguém nasceu, aprendeu, já nasceu, saiu correndo por aí. Aprendeu a engatinhar, aprendeu a levantar, aprendeu a andar, aprendeu a correr. Isso aí a gente vai ver lá nas estruturas compostas. Agora a estrutura simples só retorna o que for verdadeiro.
Então fica a dica aí, ó, a sintaxe. Sintaxe é o jeito certo de se utilizar a estrutura. Vamos ver um exemplo junto aqui, ó. Tem um exemplo de um algoritmo para descobrir o sinal de um número aí inteiro, para saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Vamos acompanhar a codificação aqui, ó. Aproveitando que vocês já treinaram comigo, assim como nos materiais também, entrada e saída de dados, né? Então eu vou começar pedindo para o usuário um valor. Então eu começo lá assim, ó, escreva. Aí informe um número. Já começa a imaginar isso rodando, começa a imaginar essas telas rodando, ó. Escreva, informe um número. Então já vai aparecer no monitor do usuário assim, informe um número. Enquanto o usuário não informar um número e der Enter, não vai sair dali. Quando o usuário informou um valor e deu Enter, o comando leia pega esse valor do usuário e guarda numa variável, que eu já estou indicando ali no código como número. Bom, essa primeira parte é entrada de dados, sem mistério, a gente já tinha feito. Dá uma conferida agora nessa segunda parte aí, ó. Se o número maior ou igual a 0, que número? O número que o usuário digitou, um número que eu não conheço. Se esse número que ele digitou for maior ou igual a 0, vou escrever então, olha o então ali na frente, vou escrever na tela o quê? Este número é positivo. Por quê? No mundo real, como que a gente faz para saber se o número é positivo ou negativo? A gente fala, né? Tá à direita do 0 é positivo, tá à esquerda do 0 é negativo. Mas o que é essa esquerda e direita? É maior do que 0? Se é maior, é positivo. Se é menor, é negativo. Bom, maravilha então. Tratei a primeira condição. Se esse número aí fosse positivo. Mas, professor, e se eu tenho um número negativo? E se o usuário inseriu um valor negativo aí, o que eu vou fazer? Aí vocês vão olhar esse terceiro trecho de código aí, ó. Se o número for menor do que 0, então, vou escrever na tela, esse número é negativo. Pode voltar aqui para mim. Então, pessoal, vejam que eu consigo sim atender a uma pergunta, tanto no verdadeiro quanto no falso, só que em dois momentos diferentes. Um número ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ele não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo, não pode. Como que eu faço para tratar isso com uma estrutura condicional simples? Uso duas estruturas condicionais simples, certo? Uma para tratar quando ele é maior ou igual a 0 e uma para tratar quando ele é menor do que 0. Então, mesmo que eu precise tratar dois cenários, a estrutura condicional me dá suporte para isso. Só que ela me dá suporte como? Fazendo duas estruturas condicionais separadas. É aí que está a sacada. Bom, vamos ver aqui a saída então. Simulando aqui, faz de conta que o usuário digitou 10 a primeira vez, ó. Então, eu não sabia que valor que ele ia digitar, ele digitou 10. Então, o que que fez? Um número é positivo. Numa segunda vez, o usuário foi lá e rodou -8. O que que aconteceu? O software, o algoritmo que eu criei, me retornou o quê? Esse número é negativo. Então, a gente vê aí que sim, funcionou. Baseado em apenas duas estruturas aí condicionais simples, eu consegui resolver esse problema. Vamos ver junto esse segundo exemplo aqui, ó. Descobrir qual dentre dois valores é o maior. Ou seja, eu vou pedir dois valores para o usuário. Vou guardar isso em duas variáveis. Aqui no exemplo eu estou chamando de A e B. E vou descobrir quem entre A e B é o maior deles. Quando eu descobrir isso, eu preciso emitir uma mensagem na tela, né? Então vamos lá aqui, ó. Se a variável A, já vamos assumir aqui, pessoal, que eu já fiz o pedido do usuário de entrada e saída e já alimentei essas variáveis. Então, se a variável A for maior do que B, então o primeiro valor é maior que o segundo, porque eu estou assumindo que a primeira variável que eu li era A. Vou lá para uma segunda estrutura condicional. Se o B for maior do que A, então o segundo valor é maior que o primeiro.
Então, legal, funciona também, já dá para imaginar. Mas eu tenho uma terceira situação, que é quando eles são iguais. Então, eu preciso tratar isso aí também. Se a variável A for igual à variável B, então os valores são iguais. Pode voltar para mim, por gentileza? Então, pessoal, olha que interessante. Nesse caso, eu tinha 3 cenários para tratar. Se o A era maior que o B, se o B era maior que o A, ou se o A era igual ao B. Fala, nossa, eu tenho 3 condições, como que eu vou tratar tudo isso aí com uma estrutura condicional simples? Vai ter que fazer 3 estruturas condicionais simples, uma para cada cenário. Tá? Então, a simples funciona? Funciona para tudo. Basta você saber fazer a pergunta e atender dentro do então essa resposta. E se tem outra hipótese, outro cenário? Aí você faz uma nova pergunta e trata nessa nova hipótese. E se tiver outro cenário? Faz outra pergunta e trata essa hipótese. Acontece que, já vou adiantando um pouco para vocês, essa estrutura aqui tem a desvantagem que toda hora você vai testar todas as perguntas. Cada vez que meu algoritmo passasse aqui, ele ia fazer no mínimo 3 perguntas e, impossível, pelo menos uma ele teria que atender. Então ele gasta o tempo para fazer 3 perguntas, em uma delas ele entra e executa tudo que está lá dentro. Então, para a galera que se preocupa em otimização de código e tal, a gente já começa a trombar nessas barreiras aí de desempenho, de velocidade, né? Então, já fica a dica aí. Funciona? Funciona. Você pôr para rodar isso aí num cliente, vai funcionar lindo, vai funcionar lindo. Mas, de repente, se for muitos acessos, muitas telas, muita gente acessando ao mesmo tempo, isso aí pode derrubar um pouco o desempenho, tá? Nada assustador também, só estamos mostrando para vocês que é importante a gente ter ciência, imaginar isso acontecendo. Vamos ver se funciona aqui então, ó. Se eu simulasse esse programa, então pedi 2 valores, o primeiro e o segundo. No primeiro cenário ele foi lá e informou 5 e 3. Formou 5 e 3 sem pensar lá no algoritmo, né? O 5 já é maior que o 3, o primeiro valor é maior que o 3. Você já espera o quê? A mensagem que o primeiro seja maior que o segundo, então funciona. E no segundo caso, informar aí, informei 6 e 15. Qual do valor é maior? O segundo valor, o 15 é maior, então funcionou também. E se eu informasse esses valores iguais? O que aconteceria? Mensagem se eles são iguais. Então, ó que legal. Pode cortar para mim. Posso tratar esses 3 cenários separados, consigo até antes de rodar, simular e ver que isso está funcionando. E ainda depois, simulando realmente, eu consigo conferir e checar que realmente funciona. Então, bacana isso aí, a lógica está funcionando. É isso que eu quero de vocês, que até quando vocês estiverem programando, vocês já comecem a imaginar esse código rodando, o usuário inserindo os dados, vocês apresentando esses dados, esses resultados. É isso que diferencia aí um bom programador, tá? Bom, último exemplo aqui para ver se vocês absorveram bem essa estrutura condicional simples, ó. Preciso descobrir se um número é par ou não, né? Isso é uma tarefa aparentemente simples, né? No mundo real, a gente faz quase que sem perceber como que faz, né? Então, para o computador, eu preciso ensinar ele. Para isso, a gente já abordou aqui com vocês aquele operador matemático que é um módulo, que faz a divisão e retorna o resto da divisão. Então, pedi o valor para o usuário, guardei esse valor dentro de uma variável, chamei ela ali de número. Estou perguntando ali, comecei minha primeira estrutura condicional ali, ó. Desculpa. Se o número que o usuário digitou módulo 2 for igual a 0, caraca, o que é isso aí? Pega o número que o usuário digitou, vamos supor que 4. 4 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0. Então, o resto dessa minha divisão foi 0. Então, você substitui mentalmente ali aquele número módulo 2,
número porcentagem 2 ali que aparece, substitui ele por 0. Aí a pergunta fica mais fácil, fica se 0 igual a 0. Bom, se isso for verdade, se o usuário digitou um 4, por exemplo, se isso for verdade, tem que aparecer a mensagem ali. O número informado é par. Bom, mas isso só funciona para o par. E para o ímpar? Para o ímpar é quando um número dividido por 2 der resto. Vamos simular ali, ó, número módulo 2. Vamos supor que o usuário digitou 5. 5 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4 sobra resto, dá 1. Então você substitui mentalmente ali o número porcentagem 2 por 1. Aí a pergunta fica o quê? 1, aí aquele menor, maior ali, ele significa diferente, né? 1 é diferente do que 0? Sim, 1 é diferente do que 0. Então eu vou escrever o quê? O número é ímpar. Então olha que legal. Pode voltar para mim, olha que legal. Para eu descobrir se um número é par ou se um número é ímpar, basta eu pegar esse número e dividir por 2. É assim que eu faço. Só que em vez de pegar o valor da divisão, eu pego o resto. Tá ok? Maravilha, então. Ó. Acredito que se a gente simular aí, ó, digitei 6, 6 é par, digitei 3, 3 é ímpar. Funcionou. Show de bola também. Vamos junto agora para a estrutura condicional composta. A estrutura condicional composta ela é muito similar aí à estrutura condicional simples, só que ela tem a vantagem de atender dentro de uma mesma pergunta 2 cenários, se é verdadeiro e se é falso. Como que ela consegue fazer isso aí? Se a gente olhar a sintaxe ali, ó, quando eu faço uma pergunta, se condição, aí eu tenho ali, ó, um então e um senão. Então agora fica a dica, hein? Viu então? É que a pergunta que você fez vai retornar verdadeiro. Viu senão? É que a pergunta que você fez vai retornar falso. Então eu consigo agora pegar problemas que tem 2 cenários, tipo maior, menor, positivo, negativo, par ou ímpar, e fazer essa pergunta e falar dentro de uma mesma pergunta, de uma mesma estrutura condicional, tratar os 2 cenários. Vamos ver esse exemplo junto aqui, ó. Fiz uma adaptação aqui para descobrir se o número é par, ó. Mesma coisa, pedi o valor para o usuário, até aí sem segredo. Vou checar ali então, ó. Se o número módulo 2 for igual a 0, ou seja, eu estou perguntando se o resto da divisão for 0, quando é resto da divisão 0, o número é par. Então, eu já escrevo a mensagem do par. Mas, qual que é o outro cenário? Se der resto, qualquer resto que seja diferente de 0. Aí eu já tratei ali, ó, senão o número informado é ímpar. Qual que é a... Pode voltar aqui para mim, ó. Qual que é a vantagem de se usar uma estrutura condicional composta, comparando esses 2 últimos exemplos aí? O mesmo problema do par e do ímpar, um com estrutura condicional simples e um com estrutura condicional composta. Sei que é pouca coisa, né? Mas se a gente levar ao pé da letra, ó, para resolver com estrutura condicional simples, eu preciso de 2 estruturas condicionais simples. Então eu preciso fazer 2 perguntas. Então eu gasto tempo fazendo uma pergunta, se retornar falso, ele não executa nada. Vai para a próxima. Faça outra pergunta, então ele vai ter que entrar, né? Porque ou é falso ou é verdadeiro. Então eu tive que fazer 2 perguntas para executar algo. Agora, na estrutura condicional composta, eu faço uma pergunta, se já for verdadeiro, ele já atende o então, já pula o senão e vai embora. Então ele só fez uma pergunta e executou o que tinha que fazer. Então, ó, poxa, quase que metade das nossas perguntas. Se a gente pensar num programa grande, de grande porte, um RP funcionando aí, com um monte de verificações, isso vai ficando pesado, isso aí vai ficando lento. Então, por isso que existe aí as estruturas condicionais compostas, certo? Vamos ver aqui a resposta, ó.
Bom, vamos supor que o usuário digitou o número 40, deu que o número é par. Se ele digitou o número 7, deu que o número é ímpar. Um último exemplo aqui, ó, para a gente testar se o cálculo da média e falar para o aluno se ele é aprovado ou não. Então, já estão craque em pedir esses dados aí para o usuário. Já guardei aí numa variável nota 1 e nota 2. Já fiz o cálculo da média, armazenei isso aí dentro de uma variável média. Vamos lá onde que importa. Ó. Se a média que eu calculei for maior ou igual a 5, então eu escrevo o aluno foi aprovado. Se não, eu escrevo o aluno foi reprovado. Então, que bacana, com uma estrutura condicional, eu consigo já tratar se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Poderia ter feito com duas simples? Poderia. Ia funcionar? Ia funcionar. Ia gastar o dobro de tempo. Tá ok? Testamos, simulamos aí. Funcionou tudo, certo? Vou deixar aqui 3 exercícios para vocês, ó. O primeiro, apesar de extenso aí, literalmente os concursos costumam fazer isso. Fazer com que vocês leiam e fiquem cansados. Mas o objetivo desse exercício é, ó. Qual das estruturas abaixo não faz parte das estruturas condicionais apresentadas aí no material e na nossa aula aqui? Eu tenho estrutura condicional simples, composta, aninhada, difusa e múltipla. Então, falei para vocês que a gente vai estudar 4 delas, 2 a gente já abordou aqui hoje. Quem lembrou aí? Estrutura condicional difusa. Isso não existe. Existe a simples, a composta, a aninhada e a múltipla, tá? Vamos ver esse segundo exercício junto aqui, ó. Ele traz um código. Quando tiver um código, nunca comece a ver o código. Já salte lá para a pergunta. Para saber, baseado no que na pergunta, você vai investigar no código. Senão você fica quebrando a cabeça para entender um código e nem sabe o que vai precisar fazer com ele, tá? Então vamos começar ali, ó. Durante a execução do algoritmo, quando solicitou um valor, o usuário inseriu 9. A gente já tem que fazer o teste de mesa aí, saber quando pedir um valor vai aparecer 9. Sabendo disso, qual foi a saída do programa? O que ele fez na última linha lá no escreva, né? Então, tem lá o comandinho, leia x. O que o leia x faz? Espera do usuário um valor. Como é um exercício, não tem como saber o valor que o usuário digitou, eu já dei a dica para vocês aí, o usuário digitou 9. Então, a variável x está valendo 9. Vimos isso aqui agora há pouco, ó. Se x módulo 2, quanto que é x? 9. 9 módulo 2, 9 dividido por 2 dá 4. Porque 2 vezes 4 dá 8. 9 menos 8 sobra resto 1. A pergunta fica, 1 é igual a 0? Se fosse, ele ia entrar ali naquela primeira linha. Se não, ele vai entrar na segunda linha. Então, ele vai entrar naquela condicional ali do se não, ó. O que ele vai fazer? O y recebe x menos 1. X valia 9, y vale 1. 9 menos 1, 8. Estou escrevendo y, estou escrevendo quem? Estou escrevendo 8. Tenho certeza que vocês acertaram esse aqui, ó. Para treinar, vamos ver esse último exercício junto aqui, ó. Quando solicitou um valor, o usuário digitou o valor 2. Sabendo disso, qual foi a saída? Então, li um valor, o usuário informou 2. Então, x está valendo 2. O meu y está valendo 3. Então, x vale 2, y vale 3. Tem que ir fazendo um teste de mesa. Tem que ir anotando esses valores aí no caderno, no papel. Futuramente, vocês vão estar craques, vão estar fazendo isso mentalmente. Aí eu faço uma pergunta. Ó. Se o x for menor do que 0, x vale quanto? 2. 2 é menor do que 0? Falso também. Se é falso, ele vai lá no senão. Tudo que é verdadeiro vai no então. Tudo que é no falso vai no senão. Y recebeu o próprio y. Olha a setinha. Y recebe y. Não alterou o valor de y. Quanto que valia y? 3. Então, a resposta certa aí, 3. Então, pessoal, pode voltar para mim isso. Qual que é a ideia das nossas estruturas condicionais? Tratar uma pergunta, tomar uma decisão e fazer um desvio no fluxo do seu código, tá ok? Vamos ficando por aqui, obrigado e bom estudo.